terceiro dia da novena de São Pedro Apóstolo aqui em nossa paróquia e estamos com o Padre Silvio. Ele é pároco da área pastoral de São Benedito o Negro, que pertence à nossa Diocese de São Miguel Paulista. Seja bem-vindo, Padre Silvio. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com o Senhor e ter a sua presença aqui em nosso canal. Muito bem. Padre Silvio, Sim. Ouvimos que o Senhor tem uma história de vocação muito bonita e decidida. Nos fale um pouco sobre a sua trajetória e a sua história. Muito bem. Eu sou uma vocação tardia, né? Embora Deus fosse suscitando, né, já desde a adolescência, mas eu só dei a resposta mesmo para Deus, o sim, lá pelos 30 anos de idade. Foi quando eu comecei a minha formação, né? Mas em momentos anteriores, né, eu diria que na fase da adolescência foi aquele período do encantamento, né? Eu era coroinha, acólito, então o encanto pela liturgia, né, pelo altar, os paramentos, aquela coisa toda. Mas a gente ainda não tem, assim, noção exata, né? Você sente, mas ainda não foi tocado profundamente no coração, né? E aí vai tocando a vida, né? Eu sempre trabalhei desde cedo, né? Hoje é o menor aprendiz, tudo, mas na época, já adolescente, 13 para 14 anos, a gente já era admitido no mercado de trabalho, tem registro em carteira desde muito cedo, né? Então, a minha vocação ela surge na comunidade, no seio da comunidade, né? Na vida pastoral, na vivência da fé, é ali que foi sendo suscitado nos trabalhos pastorais, né? Porque eu sempre fui muito engajado, né? Então, eu trabalhei em várias pastorais na igreja, né? E assim foi despertando mais e mais a vocação, né? Lá pela fase dos 20 anos de idade, mais ou menos, né? Eu fazia na época um trabalho de alfabetização de adultos na paróquia. Minha paróquia de origem, não falei, é Santo Onofre, no Gergo Goulart. Aliás, o atual pároco lá é Padre Leal, que vai celebrar amanhã com vocês. Isso mesmo. Pois é. E então, nessa fase aí dos 20 anos de idade, mais ou menos, eu fazia esse trabalho de alfabetização de adultos e vinha direto do trabalho, já ia para o salão paroquial, levava um lanchinho, porque só ia chegar em casa lá pelas 10 da noite. E ali eu gostei tanto desse trabalho que eu achei que a minha vocação era o magistério, né? Eis que em 1992 eu iniciei um curso de História na PUC, em São Paulo e tal, porque eu estava decidido que era o ministério. Mas eu não consegui concluir esse curso, certamente não era o desígnio de Deus, e eu que estava equivocado. E continuei trabalhando, tudo, e por N situações chegou uma hora que eu tive que... já tinha trancado matrícula em outros momentos, até chegou um momento que eu desisti do curso e tal. E o tempo passou, eu continuei ali sempre engajado, né, na comunidade, nos trabalhos pastorais e tudo. Eis que na Páscoa de 1997, né, é que eu pude dizer sim a Deus. De fato, naquele ano eu pude vivenciar a essência da Páscoa, a vida nova mesmo, ter a vida transformada, né? Foi quando eu disse o sim. Agora, para chegar nesse sim, é um longo caminho, né? Porque Deus não vem falar no nosso ouvido que está te chamando para o ministério sacerdotal. É a gente que tem que descobrir a partir da vida, das circunstâncias, né? Do dia a dia, olhando a partir de Deus, a partir da fé, não é? E então, até a gente dar esse sim, eu diria que você passa por uma fase assim de sofrimento, um sofrimento interior, porque para aquela dúvida. E aí, vou, não vou? Deus de fato me chamou? Não. E depois as exigências, né, do próprio ministério sacerdotal. Uma coisa que me incomodava muito era a questão do celibato, né? Será que eu vou conseguir viver isso, essa disciplina que a igreja me pede e tudo?
já um homem com 30 anos de idade. Mas o que me ajudou a decidir, né, pelo ministério foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo: qual que é o amor maior? Porque naquela fase da minha vida, aos 30 anos de idade, eu cheguei num momento limite, né? Constituir família e tudo, porque eu tinha estabilidade econômica, tinha a vida resolvida e tudo. Não estava namorando nesse período, né? Então não foi fuga, né? Mas o que me ajudou foi essa pergunta que eu fiz: qual é o amor maior? Por uma mulher constituir família, ter filhos, ou por Jesus Cristo, a igreja. E aí a gente avalia e percebe que a distância é muito tênue, né? Se pudesse unir as duas coisas, a família, casamento e ministério sacerdotal, seria ótimo, mas não é assim. A gente é chamado a doar a vida totalmente a Deus, né? O celibato ele comporta aí não é deixar de amar, é amar mais. Então, a gente, dentro aceita livremente essa disciplina, por amor a Jesus Cristo, a igreja, né? E para que a gente tenha um coração totalmente voltado a Deus, né? Um coração indiviso, e sem nenhum outro amor que interponha. E aí eu optei então pelo ministério sacerdotal, né? E ainda trabalhei mais 2 anos, né, na empresa, por questões pessoais, e só eu dei o sim a Deus em 1997, mas só iniciei o seminário de filosofia em 1999. Né? E aí fiz toda essa caminhada formativa e fui ordenado padre em 2006, né? E não me arrependi. Sou feliz como padre, né? Se tivesse que fazer o caminho de volta, faria, né? Então sou uma pessoa decidida, resolvida e feliz no ministério sacerdotal. Que maravilha! Eu acho que é um pouco da síntese assim, né? Claro, com certeza. Sabemos que o senhor é reitor no seminário diocesano e atua na formação de padres, seminaristas. Dos padres, dos futuros padres, né? Claro. Ao ver os jovens com dúvidas sobre essa vocação, como o senhor mesmo teve, devemos incentivar a fazer essa experiência vocacional. Muitas pessoas esperam ouvir o chamado de Deus e que seja necessário algo esplêndido, algo muito grande, mas nós sabemos que Deus age também no simples. Por essa razão, eu gostaria de saber sobre esse trabalho que o senhor faz nos encontros vocacionais e no seminário para auxiliar esses candidatos para a sua confirmação vocacional. Veja, eu não estou ligado diretamente à pastoral vocacional. Nós temos outros 2 padres, né? Temos o padre Leandro, que acompanha a pastoral vocacional, né? Na primeira fase. Depois nós temos os formadores do seminário propedêutico, né? Que é o início do estágio, né? O propedêutico é esse momento de preparação, de passagem entre a paróquia de origem do candidato, a sua família e o seminário diocesano. Então, no propedêutico ele permanece 1 ano, né? Mas todo o trabalho começa na pastoral vocacional da diocese, que a pastoral vocacional ajuda nesse discernimento, né? Na primeira fase da pastoral vocacional vem moças, rapazes, e depois, no que a gente chama, no 2º ano, que é o que a gente chama da segunda fase, é que os rapazes escolhidos vão ser trabalhados com eles diretamente para a questão da vocação diocesana, né? Mas eu estou na formação desde quando me ordenei, né? Já são 16 anos de padre e 16 anos à frente do seminário, né? Então é um trabalho muito importante esse de fomentar as vocações, né? Porque
é o futuro da diocese, né? O processo dinâmico, no processo dinâmico da vida, né? Nós vamos amadurecendo, vamos cumprindo a nossa missão e outros precisam, né, ocupar esse trabalho. Então, a pastoral vocacional é muito importante, né, para que essa formação permanente da igreja ela continue tendo padres no futuro, né? Então, eu acho que assim, se o jovem pensa na vocação, em ser padre e tudo, o primeiro caminho é buscar a pastoral vocacional diocesana, né? Que vai te ajudar nesse discernimento, né? E nessas duas fases, para depois ir para o seminário propedêutico, e depois do propedêutico é que vem comigo, né? Porque atualmente eu assumo os 2 seminários da diocese, o seminário de filosofia e o seminário de teologia, que estão numa única casa, né? Que é aquele prédio da diocese ali na Avenida Luvira Freire, no Jardim Helena, né? Então é um pouco por aí, né? Não sei se esclareci. Claro, com Né? certeza, esclareceu sim. E o que o senhor diria para esse jovem que sente, que tem esse sentimento, que tem essa fagulha, né? O que o senhor diria? Mande uma mensagem para ela. Claro. É assim, não deve desistir, deve buscar, deve ir atrás desse ideal, né? Como eu disse, fazer num primeiro momento essa experiência na pastoral vocacional, que vai ajudar muito a discernir. Não ter medo, né, de avançar, de buscar, porque senão a gente fica na dúvida, e isso meio que deixa a gente ali imóvel, né? Você não se decide, o tempo vai passando, não. Se sentir o chamado, busque, vá atrás, procure aprofundar esse chamado. A pastoral vocacional vai servir para isso, né? E assim, e não ter medo de ir, porque, por exemplo, o período de duração para um rapaz, por exemplo, ser padre, são 8 anos, é o propedêutico, 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Mesmo estando dentro do seminário, você tem a oportunidade vamos dizer, de amadurecer o processo, a vocação. E se você achar que não é, no decorrer do processo, você descobrir que não é a tua vocação, nada impede de você deixar o seminário. Significa que entrou no seminário, tem que ser padre. Não tem. Tem 8 anos aí para decidir, né? Então, por isso, é bom deixar a dúvida de lado e encarar, ir de frente, buscar logo, porque assim você não para a tua vida, né? Se tiver que ser, vai continuar, se não tiver que ser, já pega outro rumo e pronto. Né? Que bênção. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela sua presença, por tudo que o Senhor deixou Obrigado. aqui neste canal, a sua sabedoria. Foi maravilhoso essa perspectiva que o Senhor retratou aqui. E queremos agora que o Senhor mandasse uma mensagem para os nossos paroquianos, para todos que estão assistindo, e também uma bênção para todos nós. Muito bem. Vocês estão celebrando a novena de São Pedro, né? Celebrar o padroeiro é sempre um momento muito frutífero na vida de comunidade. É um momento para a gente renovar a nossa fé, revitalizar a nossa fé, né? Se encher de esperança, de motivação e também um momento para se fazer propósitos, né? Por exemplo, na festa do padroeiro desse ano, você pode fazer algum propósito para amadurecer na fé, para crescer na fé, na vivência de uma virtude, ou de coisas que você ainda não está vivendo. Por exemplo, na vida de oração, no contato com a palavra de Deus, fazer um propósito. Se você ainda não tem aquele hábito de ler a Bíblia, por exemplo, né, faça um propósito nessa novena, né, de começar a rezar, a meditar a palavra, que isso vai amadurecer a sua fé. Se você não vive alguma virtude, busque, faça um propósito, eu vou viver essa durante esse ano, até a próxima novena, porque
a gente precisa iniciar. E a gente só cresce na fé à medida que a gente se determina a fazer algo. Senão o tempo passa e a gente fica parado ali e não cresce, né? Então eu penso que celebrar o padroeiro é sempre esse momento assim de riqueza na fé, né? Novena desse ano, por exemplo, eu vi programação, cada bispo ou padre que vem celebrar está meditando um tema, então vai trazer conteúdo, vai trazer informações, né? Tudo aquilo para você aprimorar a sua fé, fundamentar melhor a sua fé, dar as razões para a sua fé, né? Então a novena sempre tem esse belo propósito, né? De motivar a nossa fé, a nossa vida de comunidade, nos revitalizar para que a gente nunca perca a esperança, né? Por maiores que sejam as dificuldades, né, que a gente tem na vida de fé, na vida de família, na vida de trabalho, na vida em sociedade, né? Tudo isso que faz parte da nossa vida, é nesses ambientes que nós somos chamados a viver a nossa fé, demonstrar o nosso amor a Jesus Cristo, e por isso é importante a gente crescer, né, no estudo, no conhecimento da palavra, no conhecimento de Jesus Cristo, para que a gente aprenda a amá-lo cada vez mais, né? E aprenda também a ser esse discípulo missionário de levar a palavra de Deus, não só por palavras, mas também com testemunho de vida. Eu acho que isso é mais importante, né? Testemunhar a nossa fé. Eu sempre digo assim, que a liturgia celebrada no espaço da comunidade tem que ser a liturgia vivida, porque a nossa fé, ela tem uma implicação ética e moral, ela tem uma implicação prática na nossa vida, senão, e depois outra, nós não cremos somente numa teoria, numa doutrina, não, nós cremos numa pessoa, que é Jesus Cristo. E quanto mais a gente está em comunhão com Ele, quanto mais a gente faz a experiência de Cristo na nossa vida, mais a gente está capacitado para testemunhá-lo entre os nossos irmãos, não é isso? Perfeito. Então, vamos deixar a bênção para vocês, né? E hoje eu vou meditar um pouquinho sobre a devoção à Nossa Senhora, né, na história da igreja. Então, uma das primeiras invocações assim, de Nossa Senhora é uma oração muito antiga, que é do século III, que eu quero rezar agora e dar a bênção a vocês, né? Que é uma oração onde a gente pede a proteção de Nossa Senhora. Ela é até anterior a invocação da Ave Maria, que caiu, né, mais no ato da nossa fé cristã, né? Então a oração é: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e nossa, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossas necessidades particulares, a bênção do Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçam em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.